Olá, contabiliza aí. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma reflexão que eu fiz ao longo da minha carreira. Eu escrevi um livro chamado A Culpa é do Meu Contador e hoje eu venho aqui compartilhar com vocês um pouco dessa minha história, um pouco dessa minha carreira ao longo da minha vida profissional, tudo aquilo que eu desenvolvi, tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha carreira. Eu venho compartilhar hoje aqui com vocês. É apenas uma reflexão sobre o momento em que os profissionais de contabilidade vivem, um momento em que o mercado e todo o nosso contexto de negócio vem passando com tecnologia e tudo mais. Então, eu montei aqui uma palestra para vocês, uma apresentação, contando um pouquinho da minha história e avaliando um pouquinho de tudo que eu passei e os conhecimentos que eu consegui adquirir ao longo da minha vida, e quero aqui compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento. Então, para começar, eu queria fazer um breve relato sobre o meu histórico profissional. Então, eu hoje sou escritor e palestrante, eu também sou diretor de uma empresa de contabilidade que tem várias unidades de negócio. Eu fiz algumas especializações em finanças em Harvard, em Finanças Evaluation, e no MIT também sobre plataformas digitais. Fiz algumas especializações em Wharton School, em finanças, recursos humanos e contabilidade, na Sampo, Escola de Negócios aqui em São Paulo, e também na Fundação Dom Cabral. Já atuei no mercado financeiro como executivo do mercado financeiro, chegando à vice-presidência de um banco de investimentos. Eu tenho o escritório de contabilidade já há 30 anos que eu participo de alguma maneira da empresa de contabilidade, que foi fundada por mim e pelo meu pai há 30 anos atrás. Vou contar um pouquinho dessa minha carreira no próximo slide aí para vocês. Já atuei como CFO de um fundo de investimentos também, como diretor de planejamento estratégico de banco. Fiz algum tipo de consultoria para a Federação das Indústrias de São Paulo. Então esse é um breve histórico, aí, um breve relato sobre a minha vida profissional. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho como é que as coisas aconteceram na minha vida. Eu acho que é importante eu contextualizar tudo isso, porque eu acredito que muitos de vocês vão ver na minha história algo semelhante com a de vocês, né? Pode haver uma empatia interessante, porque a minha história é muito parecida, talvez, com a de vários contadores que a gente tem hoje no Brasil, vários escritórios que tem pelo Brasil. Então eu comecei a trabalhar com contabilidade lá em 1989, como vocês estão vendo aí no slide. Comecei a trabalhar no escritório de contabilidade que meu pai fundou em 1989. Eu comecei com ele desde a fundação. O meu pai era executivo de multinacionais também, foi secretário de finanças de uma cidade do interior, teve uma carreira profissional bastante bacana, foi professor universitário durante quase 30 anos, e em 1989 ele resolveu montar um escritório de consultoria, na verdade, na época, e que acabou se tornando um escritório de contabilidade, e eu participei desde o início, então comecei com ele em 89. Eu fui me formar em 1993, eu me formei em administração e contabilidade, eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, eu fazia uma faculdade de manhã e outra à noite. Então em 93 eu estava formado, já trabalhava com contabilidade no escritório e trabalhava com meu pai. Em 1996 eu tive aquele famoso desentendimento de gerações com meu pai, me desliguei do escritório, acabei brigando com ele por questões de objetivos e metas, né? Os meus objetivos eram mais arrojados, mais agressivos, o meu pai não tinha muito esse interesse, então a gente acabou separando, e eu fui trabalhar na iniciativa privada. Eu comecei minha carreira na iniciativa privada, trabalhando em escritório de advocacia, fui trabalhar para fazer laudo pericial, enfim, comecei uma carreira com viés mais tributário, mais fiscal, em 1996. Em 2000 eu voltei, né, a gente, graças a Deus, fez as pazes, nos acertamos, eu voltei e comprei o escritório do meu pai em 2000. Em 2000 eu reassumi o escritório do meu pai. Em 2003 eu comecei a dar consultoria. Para várias empresas, e em 2004 eu acabei sendo contratado para trabalhar no mercado financeiro. Acabei virando, em 2004, um executivo, comecei a trabalhar num fundo de investimento, como eu disse antes, fui diretor, CFO de um fundo de investimento em direitos creditórios.
Depois disso, eu acabei entrando para o business plan de um banco, de um dos grupos que eu dava consultoria já, era uma empresa um grupo com várias empresas, e com isso eu acabei me tornando parte do banco, virei diretor do banco, diretor de contabilidade, diretor de financeiro, diretor de planejamento estratégico, até chegar à vice-presidência do banco. Isso foi em 2004, eu fiquei aproximadamente 10 anos no mercado financeiro. Em 2014 eu resolvi que eu deveria pegar toda a expertise que eu adquiri nesse mercado e voltar para o meu negócio. Meu negócio, mesmo não estando no negócio, o escritório sempre continuou com a minha esposa, que então já era minha sócia naquela época, e mais um sócio, e eu acabei voltando para o escritório em 2014, que foi quando eu quero contar um pouquinho da história do que a gente fez de 2014 para cá, através de ferramentas de planejamento, de toda a expertise que eu adquiri no mercado financeiro, no mundo financeiro como executivo, eu trouxe e transformei o escritório de contabilidade num negócio com planejamento estratégico, com um viés muito mais profissional, trouxemos vários sócios para o negócio, hoje a gente tem sócios em cada unidade de negócio, a gente foi abrindo os negócios do escritório em unidades, e isso que eu quero contar um pouquinho para vocês fazerem uma reflexão desse momento que a gente vive, como é possível você transformar o teu negócio num negócio que continua sendo de contabilidade, mas com vieses diferentes e com uma visão um pouco mais ampla e mais profissional. Bom, então vamos começar aqui agora diretamente com as ferramentas, ou o que eu chamo de comportamentos que são importantes para que você revisite o seu negócio e faça do teu negócio transforme o teu negócio num novo negócio, né? Então eu escrevi o livro chamado A Culpa é do Meu Contador, eu fiz isso de forma proposital. O foco do livro, ele não é um livro técnico, eu escrevi o livro com a intenção de esclarecer para os nossos clientes qual era o verdadeiro papel do contador, né? Qual que é o papel que a gente exerce na contabilidade, e para isso eu achava muito importante que o empresário conseguisse entender um pouco do nosso universo, entender um pouquinho da nossa vida, para que com isso ele pudesse transformar a relação que hoje o cliente, a empresa tem com o contador e com os escritórios numa relação mais estratégica e mais profissional. Então o intuito do livro era atingir exatamente os empresários, né? Ele foi feito para isso. Muitos contadores que acabam me acompanhando nas mídias sociais aí acabaram adquirindo o livro porque gostaram do conteúdo, acharam interessante, até para presentear alguns clientes. Então eu queria explicar para vocês por que eu pus esse título, A Culpa é do Meu Contador. Porque eu acho que nós somos culpados por sermos culpados, né? Então, assim, eu ouvi isso durante a minha vida toda, né? A culpa foi do meu contador, o meu contador não fez, o meu contador deixou de fazer, o meu contador não entendeu, o meu contador, enfim, deveria ter feito. Então, a culpa sempre era do contador. A culpa era sempre do contador. Então, o que eu entendi? Eu entendi que a gente deveria esclarecer para o empresário aquilo que estava acontecendo, para que ele entendesse um pouquinho do nosso universo, e com isso ele pudesse se aproximar mais da contabilidade do contador, de uma forma mais estratégica, para que dessa forma a relação pudesse ela ser mais benéfica para ambos, para os dois lados. Então, o primeiro item que eu quero abordar aí com vocês é sobre mindset, né? Então, assim, para que você mude essa visão de que o empresário tem sobre a contabilidade, sobre o contador, ou sobre a nossa profissão, para que a gente deixe efetivamente de ser um despachante do governo, ou um guarda-livros, como a gente era chamado, eu acho que tem que haver uma mudança de mindset nossa, né? Nós, como prestadores de serviço, nós, como contadores, nós temos que ter um mindset diferente. A gente tem que sair dos bastidores. Esse é o meu ponto aqui, né? O mindset nosso tem que ser um mindset de empresário mesmo. Se você não tiver um mindset de empresário, se você não entender o que pensa um empresário,
dificilmente você vai conseguir atender as dores desse empresário. Então, existe a necessidade da mudança do mindset, ou seja, a gente sair daquele papel de que a gente simplesmente é um profissional que tem que cumprir regras que o governo manda, isso a gente tem que fazer, obviamente, mas a gente tem que ir além. E por que a gente tem que ir além? Porque eu entendo que assim, a gente tem que descobrir qual é o potencial que nós temos. O contador tem um potencial gigantesco para mim é uma das profissões mais versáteis que existe, né? E eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então assim, a mudança de mindset é o principal. Você tem que mudar o seu mindset e entender que você não é mais um despachante, você tem que ser realmente um cara estratégico, uma pessoa estratégica para ajudar o teu cliente. E como fazer isso, né? Então aí a gente fala, o primeiro item que eu abro aqui é a inovação. Por que inovação? Porque inovar nada mais é do que você fazer diferente daquilo que você já faz. A inovação, muita gente acha que assim, para haver inovação tem que ser uma coisa ultra disruptiva, você tem que criar uma coisa que não existe. Isso também é inovação, obviamente, mas a grande maioria dos projetos de inovação, eles saem do próprio negócio. Inovar significa você ver com outros olhos o seu próprio negócio, a forma como você faz. Isso é inovação. Então, como eu disse desde o começo, a ideia aqui é fazer uma reflexão sobre tudo, né? Sobre o contexto geral do teu negócio, começar a entender que o teu negócio é um negócio antes de qualquer coisa, antes de você ser contador ou contabilidade, você tem um negócio nas mãos, você estando trabalhando como um autônomo ou não, você tem um negócio na mão, porque ser contador é um negócio, e ter um escritório de contabilidade mais ainda, né? Então, começa a pensar, muda o mindset, começando a pensar em inovação. Como que eu inovo? Você inova quando você mergulha na tua operação e começa a entender, de fato, onde você pode fazer a mesma coisa de um jeito diferente, mais eficiente, de forma mais eficaz. E aí eu queria explorar um pouquinho mais a questão da profissão do contador, né? Para mim, eu sempre ouvi, da mesma forma que eu sempre ouvi dos empresários, né, a culpa é do meu contador, a culpa foi do meu contador, eu ouvi sempre uma coisa do meu pai que me gravou muito. Meu pai, como era professor de universidade, dava aula de contabilidade, inclusive, de análise de balanço e contabilidade, ele sempre disse para mim, quando eu resolvi fazer faculdade, eu resolvi fazer faculdade de administração de empresas. E ele falou, ok, se você quer fazer faculdade de administração de empresas, então obrigatoriamente você vai ter que fazer contabilidade. E eu questionei ele, falei, não, mas eu não quero fazer contabilidade, eu quero ser administrador. Ele falou, então, filho, para você ser administrador, você precisa entender a língua. Língua, que língua? A língua dos negócios. E a língua dos negócios é a contabilidade, então você precisa aprender contabilidade. E ele me convenceu de que eu deveria fazer contabilidade também, e eu acabei fazendo as duas faculdades. Então, contabilidade é uma língua, e o contador sabe falar essa língua. A questão de falar essa língua é que você precisa aprender não só a falar a língua, como todos os contadores já falam, sabem, débito e crédito, entendem isso, mas você precisa aprender a traduzir essa língua para os empresários. Esse é o grande mote que você deve adotar no teu negócio. Esse é para mim, é o pulo do gato. Como é que eu traduzo essa língua chamada contabilidade para os meus clientes? Eu tenho que ser o tradutor, não apenas saber ler a língua, mas saber traduzir essa língua para o mundo dos negócios. Uma outra questão que para mim é muito importante na profissão é a gente entender que o contador é um cientista, né? E como um cientista, ele precisa entender como transformar dados em informação e sucessivamente. Então, se somos uns cientistas, somos todos cientistas, nós precisamos entender que o cientista é um cara que está pesquisando o tempo todo. Nós somos pesquisadores, nós somos cientistas. A gente tem que pesquisar legislação o tempo todo, a gente tem que pesquisar negócios, a gente tem que pesquisar uma série de variáveis que envolvem o nosso negócio, que envolvem o negócio dos nossos clientes. Outra coisa que eu vejo na profissão de contador, na profissão contábil, é que é uma das profissões mais estratégicas do mercado. Então, por que ela é estratégica? Porque você pode trabalhar com RH, você pode trabalhar com administração de negócios, você pode ser contador, você pode ser auditor, você pode trabalhar em banco, você pode... Quer dizer, a contabilidade te abre um leque enorme, gigante de possibilidades de você trabalhar. Então, as pessoas pensam em contador é aquele cara que fica escriturando débito e crédito o dia inteiro e tal.
não precisa ser só isso. Isso é uma das tarefas que a contabilidade tem. O contador, ele é um cientista, ele pode ampliar esse leque de forma muito, muito importante, muito interessante e muito estratégica para os seus clientes, né? E como é uma profissão estratégica, né, uma das profissões mais estratégicas, porque pense o seguinte, além de ser uma profissão muito versátil, ela é uma profissão muito estratégica porque você tem todas as informações na sua mão do seu cliente. Você sabe muitas vezes mais do seu cliente do que ele mesmo. Porque você tem tudo na mão. Você tem todos os dados, todos os números, todas as informações que acontecem dentro do maior patrimônio que o seu cliente tem, que é a empresa dele. Então, se você tem todos esses dados na sua mão, você tem uma das profissões mais estratégicas do mercado. Porque muitas outras profissões gostariam de ter esse acesso que a gente tem às informações para poder trabalhar essas informações e levar soluções para as empresas e para os clientes. Imagine se os bancos pudessem ter acesso a isso de forma online, né? Para eles saberem como é que anda o nível de saúde financeira das empresas e tudo mais. Nós temos acesso a tudo isso. Então, é uma profissão extremamente estratégica. Bom, vamos falar um pouquinho agora de mudança em geral, né? Quer dizer, a gente já falou aqui um pouco do perfil do contador, que a gente é um cientista, que dá para ampliar muito esse rol de atividades. Enfim, você tem que descobrir qual é o teu potencial, qual que é o teu, qual que é a tua força, qual que é o teu diferencial de mercado, né? Mas vamos entender um pouquinho o que está acontecendo no mercado no mundo, de forma geral. A mudança do mercado ela é geral, ela é no mercado brasileiro e no mercado mundial, né? Então, assim, a gente vê tecnologia mudando o mundo inteiro. Vocês estão vendo disrupção o tempo todo. A burocracia no Brasil vem reduzindo bastante. A gente percebe aí como era difícil fechar uma empresa e hoje como é que é muito mais simples fechar uma empresa. Então, assim, dentro desse cenário de mudança de tecnologia e tudo mais, você tem que descobrir o teu potencial. Qual que é o potencial que você tem dentro desse mundo tecnológico? Você fala a língua, você domina aqueles dados, você domina essa língua. Como é que eu vou traduzir, como é que eu vou usar a tecnologia a favor de tudo isso que eu preciso fazer? Então você precisa, dentro desse mundo de tecnologia, você precisa descobrir o teu potencial. Outro fator que vem bater de frente com a gente, vai ser robotização e inteligência artificial. Eu fiz questão de misturar esses assuntos aqui, por quê? Porque se você não descobrir seu potencial, se você continuar sendo um profissional que faz e trabalha num modelo de negócio como antigamente, a probabilidade de você ser substituído por um robô ou por inteligência artificial é gigantesca. Então, assim, ou você se torna um profissional estratégico, ou você, e aí eu estou dizendo como profissional e como empresário. A tua empresa, eu acho que há um divisor de águas, né? A empresa ela tem que decidir se ela vai continuar no modelo de trabalhar volume, e aí você vai precisar, inclusive, implantar robotização e inteligência artificial no teu negócio, porque você vai precisar de muito volume, porque você vai brigar por preço, ou você vai descobrir o teu potencial estratégico, e aí você vai ser um estrategista do teu cliente. E aí a gente não está falando de preço, a gente está falando de valor, né, de valor agregado. Nós não estamos falando mais de preço. Preço é volume. E aí você vai entrar no mercado onde plataformas digitais já estão entrando, e que isso vai fazer com que a contabilidade, a precificação vá cada vez mais sendo achatada, porque quanto mais rápido e mais barato os robôs e a inteligência artificial faz, menos dá para se cobrar e aí você consegue atender um grande volume. Então eu acho que há um divisor de águas acontecendo, né, na nossa profissão, e é importante que você entenda para que lado você vai decidir continuar o teu negócio, né? Se você continuar na questão de contabilidade e processamento. Bom, e aí eu gosto sempre de trazer alguns cases aqui, né, para que a gente possa, assim, trazer um paralelo da realidade do mundo que já aconteceu para o que está acontecendo hoje para a gente e o que pode acontecer no nosso mercado. Então, eu gosto muito dessa frase, né, change is inevitable and innovation is no different, ou seja, a mudança é inevitável e a inovação não é diferente. É inevitável, você tem que ter inovação e você tem que... porque a mudança ela é inevitável, a mudança vai acontecer. Então eu gosto de contar alguns cases aqui para vocês, que é o seguinte: o primeiro é o case da Kodak. Vocês devem lembrar a Kodak é aquela empresa que produzia filmes, né?
filmes em rolo para as máquinas fotográficas. E a Kodak, e aí o primeiro item, né? Não tenha medo de inovar. Caso Kodak é a câmera digital. Por que você não pode... Porque geralmente os empresários têm medo de inovar. Não, tá dando certo, sempre fiz assim, tô faturando, tô tendo lucro. Se você não inovar, você corre um risco gigantesco de ser engolido pelo mercado. Então a inovação é um negócio fundamental para que você possa se manter ativo no mercado. Então, não tenha medo de inovar. Foi o caso da Kodak. A Kodak, não sei se vocês sabem, mas a Kodak foi a empresa que criou a máquina digital fotográfica. Foram eles que inventaram a máquina digital fotográfica. Quando eles inventaram, dentro da própria empresa, uma ala da empresa desenvolveu a máquina digital, eles ficaram com medo da inovação, eles ficaram com medo de que aquele produto fosse estragar o produto deles, já que eram os filmes. O que aconteceu? Eles engavetaram o projeto, veio alguém e desenvolveu a máquina digital e eles foram engolidos por medo da inovação. Eles tiveram medo de inovar. Um outro caso interessante, é aquele que eu gosto de frisar bem, principalmente para contabilidade e contadores, é não fique preso ao sucesso do passado. Sucesso no passado não é garantia de sucesso no futuro. Aí vem o caso da Blockbuster da Netflix, né? Um caso emblemático também. A Blockbuster, não sei se vocês sabem, mas a Blockbuster era uma cadeia de lojas de fita cassete, que eles faziam locação de filmes. O Blockbuster era uma empresa gigantesca nos Estados Unidos, tinha espalhado por todo o território americano, inclusive no Brasil, tinham lojas da Blockbuster, em outros países, e eles dominavam o mercado, quer dizer, onde tinha Blockbuster, você ia alugar, em São Paulo tinha Blockbuster, você ia alugar filmes e tudo mais, eles tinham um modelo de negócio sensacional. A Netflix começou com os garotos lá começaram a fazer streaming, vídeo em streaming, ou seja, fornecer isso via streaming, via dados, via internet, e eles procuraram a Blockbuster para dizer, olha, vocês têm um canal de distribuição enorme, a gente está começando com um produto novo que deve mudar o mercado, vocês não querem aportar dinheiro na gente, eles eram gigantes, a Blockbuster, vocês não querem aportar dinheiro com a gente e se tornarem sócios da gente e ajudar a gente a desenvolver isso, a crescer e a gente renovar o mercado e tal? A Blockbuster falou, não, que é isso, vocês não vão tirar a gente do mercado nunca. Então, aquele negócio, temos domínio do mercado, a gente que comanda todo o mercado de locação, então não tem, ou seja, ficou preso ao sucesso do passado, achando que aquele sucesso ia perdurar para o resto da vida. A Netflix, em pouco tempo, acabou com o Blockbuster, acabou com a locação de filme, e hoje vocês sabem a história, está aí a Netflix, o tamanho que ela se tornou. Então, assim, ficou preso ao passado. E aí, eu entro no terceiro caso que eu gosto de chamar, que é da IBM, que eu acho que foi um caso mais inteligente, onde ajuste seu modelo de negócio e usar o presente e o futuro, que foi o caso da IBM. A IBM ela teve que se ajustar inteira, porque ela era uma empresa que fazia computadores. Quando a Dell entrou, a Dell fez uma disrupção no mercado de construção de máquinas, e a IBM se viu num pepino enorme, num problema enorme, porque ela tinha grandes computadores, grandes parques, e o que ela teve que fazer? Ela fez o ajuste e se transformou numa empresa de software, de soluções, e ela conseguiu se manter viva no mercado. Óbvio que já não tem mais o mesmo tamanho, mas ela deu tempo ainda dela remodelar, refazer o modelo de negócio dela, e ela conseguir se inovar. Então a provocação que eu faço aqui é exatamente essa, é de você, contador, rever o seu modelo de negócio, né? Rever como que você está trabalhando. Eu visitei alguns escritórios há 1 ou 2 meses atrás, onde o arquivo morto ainda está dentro do escritório. Ele ocupa mais da metade do espaço do escritório em arquivo morto, no interior do Brasil. Então, assim, as pessoas que não remodelarem negócios, que não reverem seus modelos de negócio, elas correm um risco gigantesco de serem disseminadas do mercado. Então essa é a provocação que eu faço. E aí, eu gosto sempre de usar esse gráfico, porque assim, esse gráfico mostra de forma muito simples como é que você tem que agir, né? Bom, legal, Douglas, tudo isso que você está falando é muito legal, mas por onde eu começo?
por onde eu vou, né? Como é que eu penso em mudar o modelo de negócio meu? Como é que eu olho isso? Eu estou tão acostumado a fazer tudo aqui do meu jeito, sempre fiz assim, sempre deu resultado. Como é que eu provoco isso, né? Então eu gosto muito desse gráfico, que ele vem do Canvas, na verdade, que é uma ferramenta de planejamento estratégico, que eu gosto muito, que eu uso muito nos meus negócios, usei inclusive no banco, que é o seguinte: do lado aqui direito você tem o que significa o teu cliente, e do lado esquerdo o que você entrega, né? Então, todo cliente ele precisa de uma relação de serviços, que está aí desenhado aí, né? Então, pensa como que você entrega, que tipo de relação de serviço você entrega para o seu cliente, né? Ah, entrega uma folha de pagamento, entrega um balancete, entrega... Legal, aquilo é o que ele espera, é o que ele te contratou para fazer. Concordo. Pô, mas eu tenho que entregar mais do que o contratado? Pois é. Todo cliente, quando ele contrata um serviço ou compra um produto, ele tem dores específicas e ele espera ganhos adicionais. Então, no teu mercado, no teu segmento, se você tem algum segmento específico, se você trabalha com small business, com middle market ou com grandes empresas, enfim, ou se você trabalha num nicho específico da contabilidade, você precisa entender quais são as dores que o teu segmento de cliente tem e quais as expectativas de ganho que eles têm. Porque não basta só entregar uma relação de serviços. Porque quando você entrega só uma relação de serviços, você, o que eu chamo de vala comum, né? Você cai na vala comum. Relação de serviço, tem vários escritórios entregando a relação de serviço, entregando folha, entregando contabilidade, balancete, escrita fiscal. E aí eu gosto sempre de provocar o seguinte: essa relação de serviços, tem alguém, teu concorrente, que faz igual? Então você está entregando a mesma coisa, você está na vala comum. O que você tem que buscar? Você tem que buscar quais são as dores específicas do teu cliente e quais os ganhos que ele tem, qual a expectativa de ganho, de forma ampla. Lógico que você não vai tratar caso a caso, porque pode ser que inviabilize o negócio, mas dores e ganhos, você tem que buscar. Quais são as dores e ganhos que você tem que entregar para esse cliente? O que ele espera? Qual que é a expectativa? E do lado de cá, você monta o teu negócio, ou seja, você tem lá uma relação de produtos e serviços, né, que você, obviamente, tem que entregar. E aí você vai trabalhar na superação daqueles ganhos, na expectativa, né? Na superação de expectativas que seu cliente tem e nos analgésicos das dores que ele tem. Ou seja, você vai entregar coisas que vão suprir aquelas dores do cliente. Aquilo que pô, todo mês ele precisa lá de de uma análise, de alguma coisa específica que você não está entregando, que é uma dor que ele tem. Que aquilo seria, pô, tiraria uma dor enorme dele. Então você vai trabalhar o que eu chamo dos analgésicos, né? Então é assim que você começa a reagir ao mercado. É assim que você começa a pensar como inovar. É assim que você começa a remodelar o teu negócio. Ou seja, você vai rever o seu modelo de negócio. É assim que você começa a trabalhar. Esse gráfico ajuda muito, porque você tem que encontrar aí o fit entre aquilo que o teu cliente deseja e precisa com aquilo que você entrega e está disposto a gerar para ele. Tá bom? Bom, e aí eu faço mais uma reflexão que é muito simples, né? Quer dizer, a expectativa do cliente. Quando ele contrata um escritório, você gera uma série de expectativas nele, né? Então, a expectativa que eu tinha quando eu estava no banco e contratava serviços de auditoria, de contabilidade, era um contador que entende do meu negócio e traz informações estratégicas para a mesa. Ele me ajuda a tomar decisões estratégicas. E a realidade do cliente, na maioria das vezes, é um contador que entrega obrigações acessórias, é um despachante do governo. E aí eu vou dizer para você o que eu tenho dito em todas as minhas palestras. Você entregar um SPED perfeitinho, maravilhoso, o cliente não está nem aí para isso. Isso é uma obrigação sua fazer bem feito. Entregar a obrigação acessória não gera valor para o teu cliente. Você vai dizer para mim, ok, mas se eu entregar mal feito eu gero um puta problema. Claro, aí você é um péssimo profissional. Mas a gente não vai partir do pressuposto que você é um péssimo profissional. A gente vai partir do pressuposto que você é um ótimo profissional e que as obrigações acessórias são entregues, são bem feitas, porque isso daqui a pouco tem robô fazendo. Vai ser automático isso, né? E se você não está automático ainda, vai buscando o máximo possível para automatizar. Agora, isso tem que ser bem feito? Óbvio que tem que ser bem feito, mas isso não gera valor para o teu cliente. O teu cliente não vê valor nisso, porque para ele não muda nada.
no dia a dia, na tomada de decisão dele, se o SPED está entregue correto ou não. Óbvio que isso vai gerar mais um problema para ele caso não seja feito bem feito, não esteja bem feito. Aí você de solução você passa a ser um problema para ele. Então, a expectativa, você tem que alinhar a expectativa com realidade. É muito importante o alinhamento de expectativa e realidade. Então, você tem que entender qual é a expectativa do teu cliente e chegar naquela realidade. É a provocação que eu preciso fazer em vocês de uma forma muito objetiva. A provocação aqui de todo o treinamento, de toda a palestra que eu estou dando aqui, da troca de conhecimentos que eu estou fazendo com vocês é essa. Quer dizer, você precisa se remodelar e pensar como um gestor, pensar como um empresário do teu negócio, né? Isso é muito importante. E aí, mais uma provocação na questão de serviço, né, dos níveis de serviço. Então, assim, hoje, a grande maioria dos escritórios, o que ela faz? Ela vende processo, ela vende dados. O cliente manda uma série de informações, ele processa uma série de informações e ele entrega para o governo uma série de informações. Então ele está vendendo processamento de dados. Nada mais do que isso, não tem inteligência nenhuma. Quando você passa a ter um viés consultivo, você começa a dar algum tipo de consultoria para o teu cliente, né? E aí você está vendendo informação, você transformou dados em informação. Você já foi um nível acima. E o que é informação? Pô, é você pegar um balancete e explicar para ele alguns pontos ali, você transformar aqueles dados em alguma informação útil para ele. Mas eu vou além ainda. Quer dizer, o contador hoje, ele precisa virar um consultor. Ele não só dar consultoria, mas ele se tornar um consultor. Quando ele transforma dados em informação em conhecimento, que gera valor para o cliente, o conhecimento que você tem, o conhecimento da tomada de decisão, do investimento correto, de como ele está tratando os seus ativos, de como ele está tratando os seus passivos, de como que ele está tratando o DRE dele, de que forma está sendo investido o dinheiro, de que forma ele aplica o estoque e tudo mais, você está transformando dados em informação em conhecimento. E quando você transforma informação em conhecimento, você está se transformando num conselheiro estratégico para ele. Então esse é o caminho que você deve buscar e percorrer. Você tem que sair do mundo de processamento de dados para um mundo onde pelo menos você dá alguma consulta para o seu cliente. Da consulta você tem que buscar ser um consultor de fato, transformando informação em conhecimento, e daí pular para o modelo estratégico. Essa é a sugestão que eu faço para todos vocês. A gente ainda está no meio do caminho entre ser consultor e conselheiro. Para alguns clientes eu já sou conselheiro, e para a grande maioria a gente ainda está no consultoria e consultor. A gente está transitando entre esses dois universos ainda, né? Então, eu acho muito importante pensar de forma bem simples isso, para que você saiba em que etapa você está e para onde você deve caminhar ou para onde você gostaria ou quer ir, ok? Bom, então, mais uma vez, refrisando aquilo que eu falei no slide anterior, né? Dados, eles podem ser transformados em informação se transforma em conhecimento se torna estratégia. Esse é o caminho que você deve percorrer para que o teu cliente entenda definitivamente valor naquilo que você faz. Você passa a ser estratégico. Quando você leva conhecimento e estratégia, você sai da discussão de preço com o teu cliente. Você não discute preço mais, você discute conteúdo, você discute valor que você agrega para o negócio. Quando você está no dados e informação, você está discutindo preço ainda, porque isso a grande maioria faz, e tem muita gente fazendo muito mais barato. Então, você deve caminhar, se o teu intuito não é ficar em volume, você deve caminhar no sentido de ser do conhecimento para a estratégia. Bom, aí você vai falar, Douglas, mas muito lindo tudo isso, muito legal tudo isso que você está falando, mas como é que faz para fazer isso, né? Bom, e aí eu vou dizer para você, só tem uma forma de você conseguir fazer isso e deixar o teu negócio sustentável e deixar o teu negócio, fazer com que o teu negócio chegue até aquele nível. É equipe. Não tem outro jeito. Então, assim, a frase que eu deixo aqui para vocês é isso. Pare de contratar currículo e de emitir perfil. Você contrata o currículo, que o currículo é muito bom, mas o perfil do profissional que você contratou, ele não serve para a tua estratégia, para aquilo que você quer. E aí eu faço uma pergunta. Quem que dirige o RH da tua empresa?
Quem é a pessoa responsável pelo RH da tua empresa? Então eu vou dizer para você quem que tem que ser a pessoa responsável pelo RH da sua empresa. É você. Você que gerencia a empresa, você que administra a empresa, você que é o contador, chefe. O teu papel, ele não está mais, se você tem uma empresa de contabilidade, se tem um escritório, teu papel, ele não está mais na questão operacional. Para a questão operacional, para fazer o balancete bem feito, para fazer o SPED bem feito, para entregar os dados, para transformar em informação, você tem que ter uma equipe de alta performance, uma equipe de alta qualidade para que isso aconteça. Se você não transformar a tua equipe em equipe de alta performance, você não consegue chegar ao nível de conhecimento e ao nível estratégico. Então, o que faz de um escritório ser muito bom é o time que você seleciona. E para isso eu quero falar algumas coisas para vocês. Primeiro, o comportamento das pessoas mudou, tá? Não é mais simples contratar, é difícil. E para você contratar um bom perfil, você tem que dar a ele algo a mais. Na nossa empresa, a gente abriu a sociedade. Esse foi o algo a mais. Todo mundo tem a cenoura lá para chegar a virar sócio. E no começo eu tinha um pouco de receio disso. Mas o negócio é meu, fui eu que fundei há 30 anos e tal. Depois eu cheguei à conclusão de que assim, eu prefiro ter um pedacinho menor de uma pizza gigante do que ter 99% de uma micro pizza. E é isso que acontece. Quando você põe gente boa e deixa ele ganhar junto com você, o negócio só cresce, só amplifica. Que é um modelo que o mercado financeiro usa, é um modelo que as empresas de tecnologia usam, né? Todas as Google da vida, Facebook, todo mundo tem a cenoura, tem a possibilidade de fazer parte daquilo que ele está construindo. E o contador tem muito essa cabeça do meu escritório de contabilidade, eu que fundei, o meu pai que fundou, é nosso, não consegue abrir a cabeça para dizer assim, eu preciso trazer gente nova que oxigene o negócio. Né? O que eu pus aqui, ó, colaboração, a chave do sucesso. Ser colaborativo. Para ser colaborativo, eu tenho que estar engajado, eu tenho que ter algo a mais. Se não é sociedade, porque não é todo mundo que quer ficar sócio, você não vai conseguir, mesmo que você queira, mas aqueles que querem, se tem perfil e fazem sentido para o teu negócio crescer, por que não? Colaboração. Porque a relação de emprego mudou, né? E aí, como eu falei de oxigenação, a diversidade é o fator de oxigenação. Então, em vez de você contratar currículo, contrate sócios. Contrate gente que você gostaria que virasse seu sócio. Porque é esse cara que vai fazer, essa mulher que vai fazer você crescer. É essa pessoa que vai fazer com que o teu negócio expanda. Se você não mudar o teu mindset, como eu disse lá no começo, e enxergar que o teu negócio, você faz parte dele, mas você não pode ser ele como um todo, você provavelmente vai ter muito mais dificuldade de crescer e de se manter sustentável no mercado. Então, é uma reflexão muito importante que eu faço. E por que eu faço essa reflexão? Porque a gente precisa planejar as coisas. E para planejar, tem que ter quem execute. Se você não tem quem executa, se não tem pessoas boas, e eu gosto muito dessa frase do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, que ele diz, um idiota com plano pode vencer um gênio sem plano. Né? An idiot with a plan can beat a genius without a plan. Ou seja, é isso. Se você não tem plano, planejamento do que você quer fazer, como você quer fazer, aonde você quer chegar, e ter um time engajado para isso, a chance de você não conseguir chegar é muito maior. Então, a reflexão que eu faço para vocês é essa. E por que dessa reflexão e dessa provocação? Porque eu entendo que uma empresa de sucesso ela é feita de 3 pilares básicos. Né? Você tem que ter pessoas, ou seja, equipe de alta confiança, equipe que você confia na execução, no comportamento, no relacionamento, no reconhecimento, no comprometimento. Essas pessoas, você tem que ter uma equipe que eu chamo de equipe foda. Se você não tiver uma equipe foda, difícil você entregar aquilo que você promete para o teu cliente. Difícil você prometer um pouco mais do que o básico para o teu cliente. E pessoas sustentam processos. Você tem que ter bons processos na tua empresa. Se você tem uma boa equipe, essa boa equipe vai sustentar bons processos. E boa equipe com bons processos, você tem bons clientes e ótimos negócios. É assim que eu entendo que as coisas funcionam. E nada aqui é excludente, tá? Todos estão interligados. Pessoas, processos, clientes e negócios, eles estão interligados o tempo todo e uma movimenta o outro.
Então, essa é a reflexão que eu queria fazer para vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês a refletir um pouco mais sobre o negócio de vocês, que eu possa ter ajudado. E aí vou deixar aqui no final para vocês o meu canal. Eu tenho um canal no Instagram que eu posto várias coisas. Eu também criei um canal no Telegram. Através do Instagram você consegue acessar o meu canal no Telegram, que eu entrego bastante material lá de forma gratuita para todos que me seguem. Material de planejamento estratégico, como fazer planejamento estratégico no teu negócio. E aqui, para quem tiver interesse, o livro está à venda também. O livro chama A Culpa é do Meu Contador. Basta você ler o QR Code aí, dos dois, né? Ou para seguir no Instagram ou para o livro. O livro está à venda na Amazon, esse QR Code é da Amazon, mas também está no Clube dos Autores. O Clube dos Autores eu acho que tem um valor mais acessível, porque na Amazon o livro vem dos Estados Unidos. Ele está todo escrito em português, mas a Amazon ela faz a publicação nos Estados Unidos. E eu consegui já colocar na plataforma do Clube dos Autores. É só procurar Clube dos Autores lá na internet e você vai encontrar também o livro num preço um pouco mais acessível. Quem tiver interesse, tá aí os meus contatos e o meu canal. Agradeço muito vocês por ter me dado essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha história e um pouco das experiências que eu passei. Só a título de curiosidade aqui para finalizar, depois que eu comecei a implantar essas coisas no escritório, tudo isso que eu passei para vocês aqui, a gente nos últimos 5 anos crescemos aproximadamente 600% no escritório. Então assim, eu não estou falando aqui uma coisa que é simplesmente teoria, estou dizendo para vocês o que eu fiz na prática e o resultado ele veio junto com o trabalho desenvolvido. Mais uma vez, obrigado a todos. Vou deixar o meu jargão aqui, que é contabiliza aí, vocês vão me conhecer lá no Instagram. Contabiliza aí todas essas informações e todas essas dicas e conte sempre comigo. Um forte abraço a todos.